ministrar uma palavra agora, eu quero trazer uma palavra para você, eu quero fazer igual eu fiz hoje pela manhã. Esta palavra, ela é longa, a leitura dela, e eu faço questão de ler. Eu sempre digo que a palavra pura ministrada é quando a gente lê. Quando eu vou ministrar, eu estou ministrando em cima da palavra, aquilo que eu entendo, aquilo que o Senhor traz à luz, não é? Traz a revelação. Mas quando a gente lê a palavra, ela é pura, é Deus falando comigo e com você. Quando eu ministro, eu estou ministrando aquilo que eu entendo, aquilo que eu aprendi, aquilo que Deus falou comigo, aquilo que eu consigo entender do texto. Então a leitura é longa, eu queria pedir, igual eu fiz de manhã, embora de manhã não funcionou muito, mas eu queria pedir que agora você não fizesse nenhum tipo de movimento. Se você precisar ir ao banheiro, tomar água, nem sair, nem entrar, para que a gente não se distraia com a leitura da palavra, e que você preste atenção nesta leitura, e você comece já a se perguntar, o que esse texto tem a ver comigo? O que esse texto pode me ensinar? Qual é a lição que eu posso aprender hoje? O que esse texto tem a ver com a minha vida atual? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Atos, capítulo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Abra aí, por favor. Se você não trouxe a Bíblia, nós temos a leitura ali. Agora você que não abre, que clica, eu peço por gentileza que você se atenha apenas à leitura da Bíblia que está no seu celular. Qualquer outra coisa que você pretende fazer com o seu celular agora à noite aqui, deixa para fazer depois. Não corra a tentação de olhar o Zap ou qualquer outra coisa aí, tá bom? Para que não seja roubada a sua atenção naquilo que Deus vai ministrar para você nesse momento. Atos capítulo 27. Nesse texto eu vou falar com você que são coisas que acontecem na vida da gente. Coisas que acontecem na vida da gente. Eu vou começar a ler a partir do versículo 8. E vamos lendo. Costeando-a penosamente, chegamos em um lugar chamado Bons Portos, perto da qual estava a cidade de Laceia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais dele foram de perecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Finície, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento, da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhe apareceu terem já o que desejavam e fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando Creta. Mas não muito depois deu nela um pé de vento, chamado Euriaquilão. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha
chamado Cleuda, apenas pudemos ganhar o batel. E levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. E andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto aqui, tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejais apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. Versículo 39. E sendo já dia, não conheceram a terra, enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. E levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alcançando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Então, a ideia dos soldados foi que matasse os presos, para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhe estorvou, impediu, interveio, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro no mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra salvo. Quando os demais que se salvasse, uns em tábuas e outros em destroço do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Capítulo 28. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros eram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, madeira, e pondo-a no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe cometeu, veio lá e lhe picou a mão. E os bárbaros, vendo a cobra pendurada na mão dele, diziam uns aos outros:
certamente esse homem é homicida. Viste como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito tempo e vendo que nenhum incômodo lhes sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. E ali, próximo daquele lugar, havia umas herdades que pertencia ao principal da ilha, por nome Públio, o qual os recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo, olha, de febre e diarreia. O pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito pois isso, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidade e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Amém? Cansou você a leitura? Às vezes a gente precisa ler a palavra de Deus. Eu não sei quantos de vocês assistiram e até choraram com um filme chamado Titanic. Foi famoso no cinema, não é? E eu não falei de manhã, mas esse filme aí, no dia que eu assisti, no dia que eu fui assistir no cinema de Osasco, eu não assisti, mas foi o dia que pela primeira vez eu fui parar lá na casa da Analice. Sabia disso? Lembrei. O Divaldo me levou lá para a casa dele para dormir, né? E de lá nós começamos ela primeiro se apaixonou tremendamente. E essa semana ela perdeu o único juízo que ela tinha, que ela arrancou. Então o pouquinho de juízo que ela tinha, o dentista arrancou essa semana, e agora está sem juízo nenhum. Mas nós fomos assistir o Titanic porque era famoso, e talvez você lembre do filme, da cena, se emocionou da história de um navio que sai e que vai, que tem a cena da prepotência, da arrogância, mas tem a felicidade das pessoas, estão fazendo parte da história, estão saindo de um porto e estão indo para um outro lugar, e no meio do caminho elas nem imaginam, nem sonham que vão ser interrompidas os seus sonhos, projetos, por uma rocha chamada iceberg, onde o navio vai bater, vai se partir e vai ficar no meio do caminho, e muitas pessoas vão perder a vida. Agora, quando nós olhamos para nós vamos comparar que a nossa vida é como se fosse um barco, e nós estamos vivendo no oceano chamado mundo, e toda hora, todo instante, nós estamos sonhando, projetando algo, e nós sempre queremos sair do porto aonde nós estamos, queremos ir em direção a um sonho, à faculdade, ao casamento, a um novo emprego, a uma história, a um projeto de vida. E às vezes nós saímos do porto aonde nós estamos, mas nós não imaginamos, nós não contamos, e muitas vezes nós nem sonhamos com o que pode acontecer no percurso desta navegação em direção a algo que nós sonhamos ou imaginamos que seja melhor.
Eu sou filho de pescador, meu pai já morreu, mas eu nasci na beira do mar. E meu pai, ele entendia bastante de pesca. E um bom pescador, ele não precisa só entender de pesca, ele precisa entender e ler os sinais da natureza. E às vezes meu pai estava sentado na varanda de casa, ele dizia assim: vai chover. Às vezes até tinha roupa no varal, ele dizia assim: Helena, tira a roupa do varal que vai chover. Mas você olha assim e diz: mas qual é a razão que vai chover? O céu está bonito. Eu disse: papai, por que vai chover? Ele dizia: porque está ventando o noroeste. Ventou noroeste, depois do noroeste vem o vento sul. E quando vem o vento sul, vai vir chuva. Um dia nós estávamos em casa e fomos para Cananéia, e nós íamos para a Ilha do Cardoso, que é uma ilha famosa, e papai disse o quê? Vocês não me venham de lá à tarde, vocês não me saem de lá depois das 4 horas da tarde, que lá para umas 4 horas vai ventar sul. Eu disse: ô papai. E nós fomos. Quando deu umas 4 horas da tarde, o que aconteceu? Que você quase morreu de medo. Num barquinho, começou a ventar sul, aí as ondas começam. E minha esposa com medo. Eu disse: fica tranquila, filha, Leonardo DiCaprio está aqui. Leonardo está aqui. Quando eu falei isso, eu senti a natureza cantando. Porque a pessoa que trabalha no mar, que é pescador, ele precisa fazer uma boa leitura, ele precisa entender os sinais que a natureza dá, o vento ou o mar, se enche, se está baixando, se é vento sul, se é sudeste, o que é que pode provocar? Porque se ele souber fazer essas leituras, então ele vai impedir muitas tragédias, muito desconforto na sua navegação. É claro que eu não estou dando uma aula aqui para você de pescador, até porque que esta herança eu não tenho. Eu não sou um bom pescador, não manjo muito. Mas o que eu entendo é que assim como nas leis naturais do mundo existem sinais, assim como nas estradas existem placas, sinalizações, que se não obedecidas, elas podem trazer prejuízos no reino espiritual, na vida cristã, na vida do relacionamento com Deus, também existem sinais. E se nós não aprendermos a ler, a identificar os sinais que Deus nos dá através do Espírito Santo de Deus, nós corremos o risco de sairmos de um porto. Olha o nome desse porto: bons portos. Paulo diz: queridos, nós estamos nos bons portos, nós estamos no lugar bom. E muitas vezes nós estamos no lugar bom, querendo ir para um outro lugar melhor. Isso não é errado, o desejo, a vontade, o querer. É que às vezes a gente precisa aprender, fazer a leitura. E olha o que acontece aqui no versículo 10. Senhores, eu vejo. Paulo teve uma percepção espiritual. Paulo teve aqui uma revelação.
ele teve um sentimento, ele teve um sinal espiritual, e ele soube fazer a leitura desse sinal. Ele disse: senhores, eu vejo que a navegação, ela não vai ser muito boa. De que nós vamos ter prejuízos. E os prejuízos tanto para as pessoas, como prejuízo de bens materiais. O bom é que a gente permaneça aonde nós estamos, em bons portos. Não saiamos daqui. Mas a grande dificuldade aqui, nesse texto, são duas coisas. A primeira delas é quando não se tem um bom ouvido. Às vezes nós não temos um bom ouvido para ouvir o sinal de Deus. Às vezes Deus está falando. Eu não sei quantos assistiram aqui o filme, é uma comédia, O Todo-Poderoso, o primeiro. Se você assistir esse filme, você vai perceber que ele tem ali uma inquietação com Deus, e que Deus mostra um monte de coisa para ele, mas ele não consegue fazer a leitura daquilo que Deus está falando. Paulo está dizendo: Senhor, eu vejo uma tempestade. Mas por que às vezes o sinal de Deus, Deus está orientando, Deus está falando, Deus está mostrando, mas por que às vezes nós não conseguimos fazer essa leitura? Primeiro, porque às vezes nós não temos um bom ouvido, e segundo, porque nós estamos muito mais apegados à lógica, às coisas terrenas, do que às coisas espirituais. É quando alguém diz para você: não casa, porque não é o momento, não vai por esse caminho, que não é o momento. Mas qual é a direção que você vai seguir? É a palavra de alguém que está dizendo, ou você vai seguir os sentimentos do seu coração? Você vai seguir a sua paixão, o amor que você acha que sente. Quando você vai para o empreendimento e alguém diz: olha, não faça isso, eu vejo que não vai ser bênção. Você ouve esta palavra, ou você está na empolgação, cego pela empolgação, e que vai dar certo, e 2 e 2 igual a 4, e vai dar certo, eu vou comprar, vou por aqui e vou por ali. Porque quando Paulo diz: senhores, eu vejo que esta embarcação ou essa navegação não vai dar certo, sabe o que eles responderam? O texto diz aqui, ó: mas o centurião, o responsável, dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Às vezes nós damos muito mais crédito àquilo que é razão. Às vezes nós damos muito mais crédito para aquilo que eu quero, que eu acredito, do que aquilo que Deus está mostrando e está dizendo. Está ventando. E você diz: esse vento não é nada. E aí quando pensa que não, você está no meio de uma tempestade. Eu estava ouvindo um pastor pregar esta semana, e ele disse o seguinte: quando não se escuta conselho, se ouve coitado. Quando não se escuta conselho, se ouve coitado. Porque se você não ouve conselho hoje, você vai ouvir amanhã: coitado. E às vezes Deus está falando, está te dando sinais, mas você não tem a percepção, não está conseguindo entender os sinais que Deus está mostrando para você. E aí nós vamos ver no versículo 4, quando o inesperado acontece. Entrando não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euraquilão. Eu achava que era só no dia de hoje que a gente dava nome, né? Katrina, não tem esse nome?
furacão, não sei o quê. Olha, isso aqui não é de hoje. Os caras já davam nome para os ventos lá. Diz que esse sujeito aqui, esse vento forte, chamava Euroaquilão. Você que vai ter filho. Fica a sugestão aí. Euroaquilãozinho. Né? Fica aí uma sugestão para você que vai ser pai ou mãe. Pelo menos você vai dizer que é um nome bíblico. Quando ele estiver quebrando tudo em casa, esse é o furacão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando o quê? Levar. Quando você não escuta a direção de Deus, vai chegar determinado momento da tua vida que você não sabe o que fazer, e a única coisa que você vai poder entrar é na filosofia Zeca Pagodinho, deixa a vida vir levar, a vida leva eu. Vai levando. Um dia vai bater em algum lugar. Um dia eu vou chegar em algum porto. Porque não tem mais o que fazer. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada cauda, a custo, conseguimos recolher o bote. E levantando-se, olha aqui, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que desse na Sirte, arriaram os aparelhos. Você não ouve, e aí no meio da tempestade, quando aconteceu o que não deveria acontecer, quando o seu barquinho está sendo levado para lá e para cá, e você morre de medo de bater numa rocha, ou qualquer coisa, seu barco se partir, e você ficar à deriva, tudo que você tenta fazer é resolver com as suas próprias mãos, é achar que agora a sua força, a sua habilidade de marinheiro, a sua prepotência, a sua arrogância, que agora você vai conseguir dar um jeito, vamos resolver, tem a tempestade, abaixa a vela, rema para lá, rema para cá, rema para lá, e vai, você começa a tentar resolver, no meio da tempestade, é como se você agora fosse fazer a tempestade passar. A desobediência, ela gera tempestade na nossa vida. E a tempestade gera prejuízo. Dá uma olhada aqui no versículo 17. E levantando-se usaram, no versículo 18, perdão, açoitando-se severamente pela tormenta, sendo açoitado pelas dificuldades, no dia seguinte, já aliviavam o navio. A desobediência nos faz perder coisas importantes. A desobediência que nos leva à tempestade e que às vezes nós não conseguimos resolver com as nossas próprias habilidades, nos faz perder coisas importantes. Porque eles falaram, precisamos aliviar o navio. Agora nós vamos ter que jogar coisas aqui. Tem comida, vai ter que jogar. O arroz e o feijão é muito pesado. As roupas, vai ter que jogar. As moedas, o ouro que a gente ia levar lá, vai ter que jogar no mar. A desobediência nos faz deixar pelo caminho coisas importantes que nunca abriríamos mão, mas hoje estamos abrindo, porque estamos no meio de um vendaval. Estamos no meio de um vendaval, porque lá atrás nós não ouvimos, não entendemos, não soubemos ler os sinais que Deus. Aí as pessoas dizem assim, coitado, Deus está pesando a mão sobre ele. Ei, vamos parar com isso.
de que Deus não pesa a mão sobre ninguém. Deus vai ficar pesando a mão sobre você para quê? Claro que tem a justiça de Deus, claro que tem a ira de Deus, mas a gente usa, é porque Deus está pesando a mão, é porque fulano desobedeceu, e Deus agora então está pesando a mão, achata ele. Não é que Deus está pesando a mão. Sabe o que acontece? Lá atrás Deus falou: senhores, eu vejo que vai ter uma tempestade lá na frente, o barco vai bater. Simplesmente você não ouviu, e é apenas a consequência de uma má audição e da desobediência. Você apenas está no lugar onde Deus disse que você estaria, e que Ele não quisesse que você estivesse, mas a sua desobediência levou a isso. Não é Deus que está pesando a mão, foi você que não ouviu, você que não leu os sinais que Deus estava dando, e você saiu de um ponto para ir para um outro, sem a direção de Deus, e agora o teu barco está aí, sendo chicoteado pelas ondas, e você está perdendo coisas importantes, está tendo que jogar pelo caminho, num ato de sobrevivência, porque você precisa sobreviver em meio a essa tempestade. E um dos atos de atitudes que você precisa tomar para sobreviver é se aliviar, mesmo que você não queira, porque você não tem opção. Você tem que largar, você tem que deixar pelo caminho. Mas não é tudo coisa ruim, não. No versículo 21 começa a melhorar. Havendo todo estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, de novo, lá vem esse sujeito com de novo, dizendo: senhores, na verdade, era preciso terem me atendido, e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Senhores, interessante que, como eu disse pela manhã, eu estou dizendo aqui isso para você, essa leitura, né? Só que quando Paulo disse daqui, o que estava acontecendo no barco? Os caras estavam sentados, de boa? Os caras estavam jogando as coisas embora. É a onda que entra, é a água que entra, o cara está lá tirando a água, e o outro está tentando remar, está todo mundo lá, vamos morrer, não vamos morrer. Eu não consegui ver aqui, mas eu acho que era 276 pessoas que estavam nesse barco. Imagina a muvuca que estava dentro do barco. E aí eu posso imaginar Paulo subir em algum lugar e falar assim: senhores, o que esse cara vai falar? Senhores, na verdade, não era para vocês terem saído. Se você tivesse saído de lá, nós não estaríamos passando por isso. Mas essa não era a intenção de Paulo, tá? De jogar na cara, não. Mas olha o que Paulo vai dizer aqui, mas, sempre quando tem mais, é alguma coisa boa ou alguma coisa ruim. Você sabia disso? Quando vem mais, quando a pessoa fala assim: o Kevin, nossa, o Kevin toca bem. Kevin está dormindo menos no culto agora. O Kevin, isso e aquilo. Mas, eu vou dizer uma coisa para você: tudo que veio antes da vírgula e do mais, já era. Mas é desobediente. O resto já era. Porque falou que ele toca bem, falou que ele está cansado, que ele casou recentemente, que ele é o sobrinho do pastor. Mas ele não veio no encontro de casais ontem. Pronto. Tudo que fez antes, se arrebentou no mais. Aí Paulo diz: mas é coisa boa. Já agora vos aconselho
bom ânimo. Dá para você imaginar? O barquinho, para lá e para cá, e os caras tirando a água, e Paulo dizendo, senhores, e os caras lá, tirando a água, e jogando as coisas, senhores, e eu digo para vocês, ó, era para vocês não estarem aqui, daqui que não era para ter saído do porto, mas, não tenho medo. Como que não vai ter medo? A gente não enxerga um palmo na frente, Paulo. Mas, tem de bom ânimo. Não tenho medo, porque nenhuma vida se perderá entre vós. Somente navio. Tá, e nós vamos ficar onde? Vai perder o navio? E nós vamos ficar seguros onde? É só o navio. Escute, porque esta noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, olha que coisa linda, eu achei lindo isso aqui, olha que coisa tremenda de Deus aqui para você, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Gente, duas coisas você precisa aprender aqui. A primeira delas é que no momento da tempestade não adianta tentar encontrar o culpado. No momento da tempestade não adianta agora se preocupar com quem tem culpa ou quem não tem. Foi o centurião? Foi o dono do barco? Foi Paulo? Foi Pedro? Foi João? Nós estamos no meio de uma tempestade, estamos no meio de um vendaval. E tudo que não se pode agora é encontrar culpado. Porque foi você, porque foi eu. Porque foi o vento, porque foi o mar. Porque o barco é pequeno, porque o barco é grande. Quando Paulo diz, senhores, tem de bom ânimo, não era para a gente ter saído de lá, de fato, era para vocês terem me ouvido, mas Paulo não está dizendo isso para jogar na cara deles. Agora escute, olha para mim, escute o que eu vou dizer para você, se você guardar isso já, e sair daqui, eu já fico feliz. No meio da tempestade, é aonde a graça de Deus se manifesta em nós. O que é graça de Deus? Graça de Deus é presente imerecido. Você não merece. Deus não está chamando a atenção deles. Deus não está jogando na cara deles. Deus não está dizendo, seu desobediente, eu estou pesando a mão sobre vocês. Não! No meio da tempestade não importa o caminho que você tomou, por qual circunstância você tomou, se desobediência ou não. No meio da tempestade que você está vivendo hoje, você pode e deve experimentar a graça de Deus sobre a sua vida. Deus quer que você experimente esta graça maravilhosa, porque a mão dele está estendida sobre ti. Agora, queridos, Paulo chega numa ilha chamada Malta. E eu comparo essa ilha com a igreja. Olha o que acontece nessa ilha, porque acontece também na igreja. Diz o texto que aquele pessoal estava ali na beira da praia e estavam molhados e estavam com frio. Porque eles estavam saindo de uma tempestade. E Paulo foi então pegar uns gravetos para colocar na fogueira, para que eles se aquecessem. Quando Paulo foi pegar o graveto, o que aconteceu? Uma cobra picou. Que interessante.
É bem parecido com a igreja. Quantas vezes nós encontramos pessoas que estão em meio a uma tempestade, elas estão saindo da tempestade, elas estão com frio, você vai lá, abraça e coloca e diz: eu vou te aquecer, e aí você vai pegar uma madeira e uma cobra te pica. E o que eu acho interessante é que quando a cobra pica Paulo, olha o que as pessoas pensam: esse cara é pecador. Nadou e morreu na praia. Julgamento. Sabe por quê? Eles deveriam ter tido outro tipo de pensamento. O cara deu uma palavra para nós no barco. O cara disse lá para a gente não ir, mas a gente já desobedeceu. E no meio da tempestade Deus usou o cara. Ele deu uma palavra de ânimo para nós, de esperança para nós. E é através dele que nós estamos nessa ilha. Coitado do cara! Não. Mas as pessoas olharam de outra maneira. O cara deve ser um assassino. O cara deve ser um pecador mesmo. O cara deve ter aprontado alguma coisa feia. Sabe por quê? Porque não é possível que um cara desse se livra de uma tempestade como essa para ser picado por uma cobra. Escute o que eu vou te dizer, olha aqui para mim. Quantos de vocês talvez têm esse sentimento hoje de injustiça? De que você gentilmente, com o coração aberto, com o ato de servir, você abraça alguém, acolhe alguém, trabalha com alguém, e quando você pensa que não, você é picado por uma cobra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha para mim, bem na bolota dos meus olhos aqui. Ainda que você seja picado por uma cobra, pelas injustiças, você não vai morrer. Não é para a morte. Não é para a morte. Não é para a morte porque é um propósito de Deus. Porque Deus tem um propósito para a sua vida. E o propósito de Deus é muito maior do que qualquer percurso negativo ou tempestade. Nem toda tempestade, querido, entenda isso. Nem toda tempestade ela é má. Você sabia disso? Né? Conversando com a irmã Nena e o senhor Valdemar essa semana, eles tiveram uns problemas lá, sério no serviço. Eu disse para eles: nós podemos olhar essa situação de duas maneiras, humana ou espiritual. Talvez nós possamos entender essa semana: caramba, é uma perseguição. Ou podemos entender Deus dizendo assim: já está na hora de parar. Já está na hora de... já deu. Já deu. Às vezes a gente precisa entender que as tempestades que vêm sobre a nossa vida, nós podemos dar crédito ao diabo, ou nós podemos dar crédito para Deus, porque Ele quer trabalhar e corrigir algumas coisas que só vai ser possível em meio à tempestade. É só assim para você acordar. É só assim para você entender de que você está navegando por mares que não é para navegar. É só assim para você abrir os olhos que existem coisas que precisam ser curadas na sua vida, em qualquer outro, na família, no relacionamento, na vida profissional. É só assim. E às vezes Deus está proporcionando aí uma tempestade, e Deus está dizendo para você: essa tempestade não é para a morte, mas é para você entender algumas coisas que precisam ser corrigidas, aprendidas, forjar caráter, tirar sujeira debaixo do tapete. Sabe por quê? Olha que coisa interessante. Diz que tem um sujeito que está morrendo
de diarreia. Paulo vai lá, ora e o cara é curado. A notícia se espalha na ilha, todo mundo vê que tem enfermidade e é curado. Para encerrar, olha como que o texto encerra. Os quais nos distinguiram com muitas honras. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Sabe o que é isso? Restituição. Sabe o que é isso? Restituição. Porque na tempestade não é para você morrer, na tempestade é para você crescer. E se você aprender nessa tempestade, Deus vai restituir o que você perdeu. Ainda que na desobediência você tenha que ter jogado fora, ainda que na desobediência você jogou fora seus mantimentos, as suas roupas, mas se você entendeu o propósito de Deus, agora, no final, Ele vai te dar o barco de novo. O barco quebrou, vai te dar um novo barco. Ah, mas precisa de mantimento para esse barco? Eles vão te dar um mantimento. Ah, nós perdemos a roupa, você vai ter roupa. Deus vai restituir o que você perdeu. Sabe por quê? Porque no meio da tempestade existe arrependimento. No meio da tempestade existe confissão. No meio da tempestade nós experimentamos a glória da graça de Deus manifestada em nós. Coisas que acontecem na vida. Primeiro, enfrentamos tempestades. Coisas que acontecem na vida. Às vezes nós não temos um bom ouvido, quando nós precisamos ouvir e fazer a leitura dos sinais. Coisas que acontecem na vida. Se nós desobedecemos, quem não obedece vai ouvir, coitado. Coisas que acontecem na vida. Às vezes nós vamos ajudar alguém e somos picados por uma cobra. Coisas que acontecem na vida. No meio de tudo isso, Deus não vai deixar você à deriva. Ele vai te abençoar. Os céus vão se abrir e a bênção dele virá sobre ti. Ele vai te restituir. Ele vai te restituir. E eu quero encerrar dizendo para você: nenhuma tempestade vem para sempre. Ela vai passar. Eles diziam assim: cadê o sol? Aonde está o sol? Deixa eu dizer uma palavra profética para você. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por mais dolorosa que seja a tempestade, por mais duradoura que seja a tempestade, por mais prejuízo que traga uma tempestade, não se preocupe com os prejuízos, porque nos prejuízos Deus vai restituir. Ele se responsabiliza em restituir. O sol vai brilhar. O sol vai brilhar. Há uma nova manhã para você. Se você crê nisso, fica de pé. Eu quero orar pela sua vida.